Bom dia a todos. Hoje, 2 de abril, quinta-feira, eu vim conversar um pouquinho com vocês em relação à quantidade, número de casos reais e número de casos notificados que nós temos aqui no Brasil. Existe uma discrepância muito grande da realidade para os números que estão sendo divulgados, né, pela televisão, pela mídia. O que acontece é que nem todas as pessoas são testadas. Ontem mesmo no jornal, o diretor do Adolf Lutz, que é o principal responsável pela análise dos exames aqui, já falou que existem 15 mil, no mínimo, de exames parados a serem analisados por falta de matéria-prima para análise, tudo atrasou. Desses 15 mil, 200 pessoas já morreram. Então, eles vão analisar com prioridade esses casos, né, para poder dar à sociedade essa resposta, mas tudo vai sair com muito atraso. Além disso, a gente não tem feito o teste para todas as pessoas. Isso seria o ideal, isso foi feito em alguns países, Coreia do Sul, a própria China, depois entendeu que era melhor começar a testar realmente todas as pessoas, para identificar as que estavam contaminadas e isolar as que estavam contaminadas. Não é o caso do Brasil, nós não vamos conseguir fazer isso muito provavelmente pela falta de testes disponíveis. Então a gente vai testar a maior parte das pessoas que já tem algum sintoma. E olhe lá, ok? Muitas pessoas estão em casa, eu mesmo, os médicos que trabalham comigo, as enfermeiras que trabalham, que são minhas amigas, a gente indica as pessoas a não procurar a rede pública de saúde só para fazer um teste. Então, para as pessoas que são rígidas, para as pessoas que são saudáveis, para as pessoas que ainda não sentiram um desconforto respiratório e que me procuraram com sintomas de coronavírus ou de dengue, enfim, a gente tem orientado a permanecer em casa. Então, a gente orienta a questão de melhorar a ingestão de líquidos, orienta a melhorar a alimentação para melhorar um pouco a imunidade e orienta principalmente a fazer uso dos analgésicos, né, e antitérmicos para controle das dores no corpo, para a questão da febre e para o que mais for necessário. A gente só indica ir mesmo numa unidade de saúde, seja ela um pronto-socorro, uma UPA, o que seja, em casos de descompensação de uma comorbidade que você tenha. Então, por exemplo, você é diabético, começa a descompensar muito diabetes, você já tem tudo aquilo e você começa a descompensar, ou você começa a sentir falta de ar também. Então, nesses casos, a gente indica procurar uma unidade, sim, porque o caso está se agravando. Caso contrário, eu peço para as pessoas ficarem em casa. Então, vocês imaginem que todas essas pessoas que estão em casa não serão testadas, e agora, pelo menos nesse momento, não serão testadas, e elas não vão estar nos números e nas estatísticas de nenhum lugar, né? Então, o número é muito menor que está aparecendo na mídia, mas para as pessoas que perguntaram para mim, que acham que está tudo muito tranquilo e que as coisas estão seguindo numa velocidade até que, né, adequada, até que legal, as coisas ainda não viraram uma catástrofe. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ainda está conseguindo fazer, né, o atendimento dentro do possível da população. Para as pessoas que perguntaram sobre isso para mim, eu concordo, só que isso é resultado dos últimos 15 dias que a gente fez um isolamento social legal, onde o governador de São Paulo, né, pediu para fechar os comércios, a maior parte dos prefeitos aí do interior, os governadores de outros estados aqui em volta, tomaram atitudes até mais drásticas de diminuir a questão da circulação de ônibus, pararam de pôr ônibus na rua, realmente começaram tem cidades no sul multando a população por estar na rua sem necessidade. Então, assim, cada região tomou uma decisão e, em geral, a gente percebeu um isolamento social mesmo. Eu saio todos os dias à rua para ir trabalhar e eu percebi, era nítido que estava tudo fechado e que as pessoas estavam respeitando realmente o isolamento nos últimos 15 dias. Mas a situação, e aí a gente está colhendo isso agora, por quê?
porque o resultado desses dias de isolamento significa que poucas pessoas se contagiaram naquela época e agora tem poucas pessoas apresentando sinais, sintomas e poucas pessoas agravando o caso, precisando de internação. Por isso é que a gente está colhendo bons frutos agora, bons entre aspas, né? É uma pandemia, então não é nada muito bom. Mas tendo em vista o que aconteceu nessa segunda-feira, maior parte dos comércios reabriram, a população inteira está na rua novamente, muitos amigos que estavam trabalhando home office voltaram a trabalhar nas empresas, o metrô voltou a circular com grande número de pessoas, a rua já tem trânsito na rua, então assim, frente ao que está acontecendo essa semana, eu quero dizer que se nós continuarmos assim, como está nessa semana aqui, desde segunda-feira, nós vamos colher os frutos daqui 15 dias, 10 a 15 dias. Tudo o que a gente faz reflete em 10 a 15 dias, que é o tempo para que a pessoa se contagie, para que a pessoa comece a apresentar os sintomas, para que a pessoa procure uma unidade de saúde e para que alguns já estejam graves por conta das suas comorbidades. Então, infelizmente, o nosso isolamento social de 15 dias passado praticamente foi muito bom enquanto durou e vai ser muito bom para a gente essa semana conseguir respirar nos ambientes de trabalho, os profissionais conseguirem se organizar um pouco melhor, mas a catástrofe a gente vai acabar colhendo porque a população em geral não está entendendo a importância do isolamento social. Tem muita gente fazendo uso de máscara errada, então coloca a máscara no rosto, depois esfrega os olhos, não tem lógica, gente, a importância é a mão, né? E aí você tira a máscara e coça por baixo da máscara, o nariz, com a mão, né? Então é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu tô um pouco rouca, tenho com a garganta um pouquinho ruinzinha, amanheci com um pouco de dor no corpo, mas acredito que não sejam sinais de coronavírus, acho que é só cansaço mesmo, pelo trabalho que está sendo maior do que os últimos tempos, né? Mas qualquer novidade eu falo com vocês também. E é isso. Obrigado por alguns comentários que eu tenho recebido sobre os vídeos. Eu tenho feito o meu melhor e tentado trazer o máximo de informações que eu tenho e que eu tenho confirmação de que são verdadeiras. Então eu não vou falar uma coisa que eu não concordo, tá? Em relação às máscaras, algumas pessoas voltaram a me perguntar porque o ministro da Saúde disse que nós podemos utilizar máscara de tecido. Bom, lá fora existem alguns artigos científicos e nesses artigos diz que não é indicado. Então, assim, eu estou seguindo as informações internacionais de que não é indicado o uso de máscara de tecido. É óbvio que se a gente estiver no meio de uma guerra, você cata até um pano sujo e amarra na cara. Mas eu acho que a população tem condições de controlar, mantendo o distanciamento, mantendo uma distância da outra pessoa, lavando bem as mãos, né, evitando contato com pessoas na rua. Eu acho que ainda dá para fazer isso antes de partir para uma máscara de tecido, principalmente porque eu acredito que a população não consiga fazer a higiene dessas máscaras todos os dias, deixá-las limpas todos os dias, sem se contaminar. Porque, em geral, a gente vai lavar a roupa e a gente vai acabar se contaminando de alguma maneira. Então, é por isso que eu ainda não sou a favor das máscaras de tecido, tá? É uma possibilidade, mas, infelizmente, eu não gosto muito dessa possibilidade, porque ela me protege muito pouco. E é óbvio que o governo vai dizer que isso é possível, é uma possibilidade, porque frente ao desabastecimento total de máscaras no país, o que é mais importante para o governo? Dizer que não tem nem para os profissionais de saúde ou dizer que para a população que pode pelo menos usar de tecido, que aí elas ficam mais tranquilas? Eu acho que cabe a gente refletir também um pouquinho nisso, tá bom?
Um beijo a todos, Deus abençoe aí os nossos dias.